A cara mais fechada esconde a melhor das pessoas. O que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a eterna top model Naomi Campbell têm em comum? Nada, lógico. Talvez o rosto enigmático quando a Naomi desfilava com outras supermodelos da década de 80 e até pouco tempo a brasileira Gisele Bündchen. Mas dependendo do ângulo em que se olha a obra-prima de Leonardo da Vinci, você percebe um meio sorriso que pode interpretar como desdém ou um convite velado. Geralmente, as pessoas que possuem a tal cara de mal com o mundo são sempre interpretadas à primeira vista como difíceis, chatas, ruins, arrogantes. Até na Bíblia, esses seres carrancudos são citados. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a sua alma. Provérbio 22, versículo 24. Existe um abismo entre uma pessoa irada, mal-humorada, a uma pessoa que não vive sorrindo para o mundo. Ouso afirmar, a maioria desses seres indecifráveis, igual a Mona Lisa, é gente boa, que não consegue externar suas qualidades em um sorriso. Eu, Viviane do Vivica Cast, sou uma dessas pessoas, herdeira de um rosto de gente brava, com o coração de Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, esse é um dos meus muitos apelidos, Vivi de Calcutá. Muito prazer. Vamos conhecer toda a sistemática que existe por trás de uma pessoa que não ostenta um sorriso aberto, mas pode ser do bem. Hoje é o sexto dia de 2023, dia da Epifania ou dia de Reis, como é conhecida a festa comemorada em 6 de janeiro pelos católicos, onde é lembrada quando os 3 reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Baltazar, Belchior e Gaspar levavam como presentes incenso, ouro e mirra para Jesus. Essa data também marca o desmonte das decorações natalinas. Já desmontaram suas árvores de Natal? Eu já. Agora sim, devidamente situados, iniciarei a defesa das tais pessoas de cara ruim, mas na maioria das vezes, sempre existem exceções, né? São gente boa. No último dia do ano de 2022 foi uma feira livre da minha cidade, Porto Velho, capital de Rondônia, já sabem, não de Roraima, com esposo e filho para o famoso café da manhã, pastel de feira com suco de laranja e um pingado. Depois de comermos, fui comprar o tradicional queijo de Minas, afinal sou filha de mineira e costumo fazer pão e biscoito de queijo frequentemente. Sou dessas, lógico, sistemática, que compra na mesma banca anos seguidos. Passamos por uma banca cheia de pessoas aglomeradas esperando atendimento e fui a uma em frente que só tinha vendedora, de cara fechada, que geralmente não costuma abrir a boca nem para dizer bom dia. Dá só aquele balançar de cabeça. Diferente do típico feirante que grita, conta piadas, quando você está passando para atrair a clientela, ela que deve ter uns 30 anos está sempre na dela e, obviamente, sua banca está sempre vazia. A Vivi de Calcutá, que habita em mim, percebeu e se identificou logo com essa pessoa indecifrável, pois venho de uma geração de mulheres com rosto de mal, por parte da minha mãe mineira, mas que são divertidas depois que você consegue perfurar essa concha de proteção social. Ou seja, muitas pessoas têm lá seus motivos para não sorrir para todos. Timidez é uma delas, conflitos internos, mau humor matinal, proteção social e, é claro, falta de vontade mesmo. Nem atores nacionais e internacionais, jogadores de futebol e os tais influenciadores digitais são obrigados a ostentar o tal sorriso de teclado de piano reluzente 24 horas por dia. Sejamos sinceros. Isso é fora da realidade, pois nenhum ser humano que está pagando suas demandas antepassadas nessa terra é feliz e bem-humorado o tempo todo. Que o digam os comediantes Jim Carrey e o falecido Robin Williams, que por trás das piadas escondiam sérios problemas e muitos traumas. A timidez que cria uma barreira invisível de insegurança impedindo o indivíduo de interagir com outros e a introversão, aquela das pessoas que preferem a solidão, ler um bom livro, do que estar no meio da galera, em festas e em outros eventos sociais. Na adolescência eu era uma tímida que amava ler. No entanto, ansiava por fazer amizades por ser filha única. Eu também tinha muita dificuldade em me relacionar e fazer amigos na escola. Aliás, sempre aparecia um ou outro que puxava a conversa comigo. Ou eu sempre falante inventava algo para conversar. E pronto, barreira social quebrada. Entretanto, confesso que herdei da minha mãe uma cara de poucos amigos. E ela herdou da minha avó e essa mesma fisionomia sempre trancada. Revejo fotos da minha avó Maria das Dores e da minha mãe e tias e sempre estão com aquela fisionomia de não queria ser fotografada, mas insistiram, então... Talvez, é claro, fosse o habitual ou convencional da época.
Por exemplo, no mundo da moda, nos anos 50, as modelos sorriam o tempo todo, eram como bonecas vivas saídas de uma publicidade americana. A antropóloga Leila Neri, diretora do setor de moda da New School Parsons Paris, explicou em uma entrevista em 2021. As primeiras aparições de expressões de desgosto coincidiram com a popularidade de atrizes como Brigitte Bardot e Jane Birkin nos anos 60. Posteriormente, esta tendência cresceu com a ascensão do feminismo e da necessidade das mulheres de ser levadas a sério em suas vidas profissionais e do surgimento de mulheres fortes posando muito sérias em ternos da Armani, afirmou Neri. Eu que nasci em 75 tenho aquelas fotos tradicionais, encostada em uma parede, segurando a mão a contragosto de um primo e nada de sorriso, pois os fotógrafos eram nossas mães carrancudas. Mas agora essa mulher sorridente, que me transformei, vai beber um pouco de água e já volta para o tema do VivicaCast desta semana. Falei da timidez como uma das prováveis causas das pessoas de cara fechada para o mundo e não tem como deixar de comentar os conflitos internos, segundo da lista que montei. Afinal, todos temos, né? Eu tento dar um desconto sempre para uma pessoa que acabo de conhecer e ela não me dá aquele sorriso social, pois sabemos que existe aquela recepção plástica padrão de vendedor e político em campanha. Com o tempo, vamos conhecendo cada um, principalmente no ambiente do trabalho. Na época em que trabalhei como repórter de televisão, quando tinha que cumprir pauta no Senac, eu já ia triste, pois na recepção havia uma senhora de cara amarrada que assustava. Por coincidência do destino, o azar mesmo, ela também era minha vizinha de bairro, então eu já sabia o que me aguardava. Sabe dessas pessoas que você chega cumprimentando e ela te vira as costas, te deixando no vácuo? Ela era dessas. Alguns anos depois, trabalhando em assessoria de comunicação em uma estatal do setor elétrico, conheci o irmão da tal figura. Comentei que os dois eram muito diferentes. Ele, extrovertido até demais, e ela tão introvertida, mal educada mesmo, no sentido social. Aí ele riu e comentou que a irmã era assim desde criança, que não falava ou interagia com irmãos, primos, na infância e na adolescência não foi diferente. Casou e o mundo dela ficou do mesmo jeito, sem muitas interações. Se você pensou em autismo, errou, porque hoje em dia tudo é um leve autismo, déficit de atenção, entre outros. No entanto, no caso dessa mulher, era um quadro de depressão diagnosticado ainda na infância. Acabou compartilhando o irmão. E temos os mal-humorados de amanhã também. Eu convivo com um desses casos em casa. Esposo e filha sem humor algum pela manhã. Para mim, isso é o fim do mundo, pois sou solar, defino meu dia logo pela manhã. Se me aziam, está tudo estragado. Eu e meu filho geralmente estamos sorridentes e brincalhões pela manhã, aquariano e pisciana, e os mal-humorados matinais librianos, mas estou apenas culpando os signos por algo que pode e deve ser da personalidade de cada um. Enquanto vocês estão buscando conhecidos e parentes com essas características, ou talvez se reconhecendo, vou respirar e já volto. E agora, para finalizar ou minimizar os motivos da cara de Mona Lisa, indecifrável ou mesmo rosto bravo de algumas pessoas, e eu estou nessa lista, mesmo tendo levado a sério o conselho da minha madrinha de vida, a psicóloga, empresária e filantropa rondoniense Júlia Arcanjo, de evitar o meio sorriso de lado, meio Mona Lisa, que as pessoas podem interpretar como de desdém e abrir um largo sorriso. No entanto, quando começo a pensar muito nos problemas da vida, nos conflitos familiares, numa missão meio impossível do trabalho, a cara de gente de mal com a vida vem involuntariamente. Por esses motivos pessoais, tenho uma certa generosidade com outros indivíduos que me recepcionam com a cara fechada. Afinal, você não sabe o que o outro está vivenciando naquele momento. E aí surgiu a pandemia, que entre muitas perdas e lições, nos deixou apenas com um olhar por cima das máscaras, que podem ser uma expressão de humor do usuário. Padrão hospitalar, coloridas, cor única, com personagens de desenho infantil, com heróis da Marvel, da DC e, é claro, os anti-heróis e até os políticos. Mesmo assim, foi possível enxergarmos a dor nos olhos lacrimejantes ou o vazio dos que perderam alguém vítima do coronavírus e até mesmo a raiva e indignação dos que não encontraram vagas em hospitais para seus entes queridos.
Acho que esse foi um período livre de julgamento antecipados e impressões para os que têm a cara fechada naturalmente ou intencionalmente. Afinal, todos têm o direito de não ser o que os outros querem, convenhamos. Então, será que fiz uma boa campanha para aqueles de cara fechada? E tem o melhor dos corações. Espero que sim. Esse foi o segundo episódio do Vivica Cast, sistematizando a vida de 2023. Como prometi, no outro ano, o próximo tema abordado será energia elétrica, energia solar e algo mais sobre o setor elétrico brasileiro. Até lá!